Fala, gente, falando mais um pouco sobre o tabernáculo de Davi e outras características. No último vídeo eu falei a respeito de ser um, e agora eu queria falar qual era o sentimento que existia naquele povo, naquele tabernáculo. O sentimento básico daquele tabernáculo era o louvor, era a gratidão. A gente viu um outro vídeo que eu falei, no tabernáculo de Davi não existiam sacrifícios, no de Moisés sim, continuavam ocorrendo os sacrifícios. Mas o tabernáculo de Davi, ele funcionava somente para o louvor e para a gratidão do povo. As pessoas iam lá para agradecer e para louvar. E essa foi a principal característica do coração de Davi. Um outro ponto para você, nós tivemos o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. E se a gente for estudar na Bíblia, nós não vemos nenhum relato de que no tabernáculo de Davi ocorreram manifestações, milagres, sinais, essas coisas. Não há nenhum relato na Bíblia falando disso a respeito desse tabernáculo. Nós vemos sim no tabernáculo de Moisés a nuvem, a coluna de fogo. No templo de Salomão nós vemos a glória invadindo o templo, os sacerdotes caindo. No tabernáculo de Davi nós não vemos nada disso. Justamente mostra que as pessoas iam lá não em busca dessas coisas, elas não precisavam dessas coisas, era um sentimento somente de dar, de agradecer, de louvar a Ele. E esse sentimento de louvor deve ser a marca do povo de Deus. Deve ser aquilo que nos identifica. Quando nós estamos juntos e temos uma diretiva, uma direção para louvarmos e nós não conseguimos encontrar dentro de nós esse sentimento de querer louvar a nosso Deus, isso revela o nosso coração. Revela que nós realmente não estamos unidos dentro do mesmo propósito como o povo de Deus, porque o louvor é a marca. Então se você não tem esse sentimento dentro de você, alguma coisa está errada. Nós precisamos parar e reavaliar porque alguma coisa está errada. Ou nós realmente não conhecemos o nosso Deus, ou você perdeu a sua fé, alguma coisa, porque o povo no tempo de Davi, eles eram testemunhas de tudo que ocorria na nação. Isso não quer dizer que não existiam problemas, não existia miséria, não existia pobreza, não existia morte, existia tudo isso, mas o sentimento que estava sobre eles naquele momento era o que mantinha eles unidos e era o que fazia nascer de dentro deles essas palavras de louvor, esses cânticos de louvor. Nós vemos esse mesmo sentimento na igreja original, em Atos. Eles estavam unidos em torno do mesmo propósito e o sentimento que havia neles era de gratidão e louvor. Eles continuavam tendo problemas, tanto que eles tinham que alimentar, cuidar das viúvas, dos órfãos. Eles tinham viúvas, tinham órfãos no meio deles. Mas isso não impedia eles de serem o povo de Deus e de louvarem a Deus. E essa tem sido uma das características da igreja de hoje, que é totalmente ao contrário dessa essência da igreja original. De falar que Deus vai resolver os seus problemas, que Deus vai te dar dinheiro, que Deus vai não sei o que. Primeiro que Deus já nos deu tudo. Essas coisas fazem parte da nossa condição como ser humano, as dificuldades da vida que todo mundo tem. Se você só consegue louvar a Deus, se você tem essas coisas, se você não tem problemas, algo está errado, porque você não está enxergando o que Deus fez por nós. Você não está conseguindo enxergar a obra de Cristo, o acesso ao Pai que nós temos novamente. Você está olhando para as coisas desse mundo, você está olhando para as dificuldades da vida que todos nós vamos ter. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, mas são circunstâncias da vida. Claro que existem casos em que Deus dá para um aqui, dá para outro ali, para que se cumpra um propósito, mas eu tô falando para a gente olhar para o nosso sentimento básico, sabe? Essas coisas não podem impedir o nosso louvor a Deus. Esse era o sentimento do tabernáculo de Davi também, o mesmo sentimento que havia na igreja original e tem que ser o mesmo sentimento em nós hoje. Beleza? Até a próxima.